Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Conexão Madureira, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz, no estado do Rio Grande do Norte. A nossa igreja tem como pastor-presidente o pastor José de Souza Vieira. Nosso programa tem como os coordenadores o irmão Emanuel, a irmã Aline, e na diretoria de imagem para esse programa está a nossa querida Débora, está aí na direção de imagens. Então, você que está vendo esse programa, você tem o dever, se não é inscrito, de se inscrever, de dar um like, de compartilhar e de comentar. Porque você está se juntando a essa igreja na divulgação do Evangelho e na divulgação dos eventos que essa igreja tem. Tá certo? Então, participe, se envolva, independente de sua igreja, seja alguém envolvido com o reino de Deus. E uma das formas simples de você se envolver é você fazendo com que esse programa, essa mensagem, chegue a mais pessoas. Hoje nós estamos com a equipe abençoada aqui da Aliança Bíblica. Nós vamos ter um bate-papo aqui com eles para nós entendermos mais a Aliança Bíblica, os trabalhos da Aliança Bíblica, os resultados da Aliança Bíblica, a importância da Aliança Bíblica, que tem um projeto extraordinário agora também voltado para as crianças, que leva o nome desse programa, que é Levando Esperança para as Escolas. Então, vou deixar ele se apresentar, começando pelas damas. Você vai dizer seu nome, onde congrega, vai dizer onde você estuda e quem é você na Aliança Bíblica. Olá, eu me chamo Pérola Gouveia, eu sou do Ministério da Madureira, mas congrego na Congregação Montes Sinais. Eu estudo no Djalma Marinho, sou estudante da segunda série do ensino médio. Eu faço parte da Aliança Bíblica e eu sou a diretora do nosso grupo base e núcleo aqui de Nova Cruz. Muito bem, não é pouca coisa não, viu? Além de ser pregadora, missionária, né? Tá certo. Agora, Robert, já estou dizendo seu nome, mas vai se apresentar melhor. Meu nome é Robert, eu congrego aqui também na Madureira, sou do Templo Sede. E hoje eu estudo no IF, aqui de Nova Cruz, Campo de Nova Cruz. Estou no quarto ano, último ano já. E na Aliança Bíblica eu sou secretário do grupo base aqui de Nova Cruz e sou diretor adjunto da diretoria regional da ABU. Muito bem, então nós vamos falar sobre esse tema, vamos falar sobre a Aliança Bíblica. Voltando aqui para a Pérola, a primeira pergunta, e nós vamos assim interagindo. O que é a Aliança Bíblica? Explica aí, do jeito que você entende, com suas palavras, o que é a Aliança Bíblica. O que é a Aliança Bíblica? Na verdade, envolve vidas, pessoas. Nós fazemos reuniões na nossa escola, nós chamamos de núcleo aquilo que a gente firma na nossa escola. Ali se chama um núcleo. Pronto, temos um núcleo no Djalma, um núcleo no IFRN, um núcleo no Rosa Pignatário e um núcleo na Modelo também. Esses núcleos, eles acontecem no momento do recreio. Na reunião, a gente tem uma reunião no recreio, um encontro com Deus, nós chamamos, né? Aliança Bíblica, onde nós pregamos a palavra, onde nós temos momentos para louvores. E esse momento, eles acontecem no momento do recreio. Nós temos 20 minutos, né, para fazer esse momento de encontro com Deus, um momento de louvor, de palavra, onde nós unimos estudantes de todas as séries que quiserem estar disponíveis a ouvir a voz de Deus, nós deixamos lá. Eu faço na biblioteca, né? No momento eu faço na biblioteca e em dias especiais a gente vai sempre para o pátio, faz orações. Muito bem. Então, essa é a explicação prática da Aliança Bíblica. Agora eu volto aqui para a Roxy, que é um dos diretores regionais aí, né? Alguém importante. ABS e ABU. As pessoas muitas vezes veem essas siglas. Então, explique, né, cada uma e a esfera de atuação. A Aliança Bíblica, o nome completo dela é ABUB, que significa Aliança Bíblica Universitária no Brasil. E esse movimento é um movimento nacional. A gente tem essa diretoria nacional que envolve todo o país, todo o Brasil. Em todos os estados do Brasil a gente vai ter movimentos referentes à Aliança Bíblica em universidades, em escolas. Então esse é a ABUB, esse movimento nacional. E dentro da ABUB a gente tem alguns segmentos, que é a ABU, ABS e ABP. São siglas diferentes e de movimentos também, que fazem parte da mesma ABUB, mas em esferas diferentes. A ABU é onde os estudantes, que são protagonistas da missão, fazem essa missão dentro das universidades, as universidades federais, particulares, independente do qual for, mas sendo universidade, essa é a ABU, a Aliança Bíblica Universitária. Aí a ABS
que se chama Aliança Bíblica de Secundarista. Esse movimento já está ligado mais a estudantes do ensino médio, não é mais universitário, não é mais pessoas que estão no ensino superior, já é agora na escola, ainda no ensino médio. Então essa é a ABS, a Aliança Bíblica de Secundaristas, e a ABP, que é a Aliança Bíblica de Profissionais, que é onde profissionais de diferentes áreas, de qualquer que seja a esfera do seu trabalho, onde for, você se reúne com pessoas do seu trabalho, e essa é chamada ABP, Aliança Bíblica de Profissionais. Tá vendo? Eu não sabia da ABP, eu sabia da ABS e da ABU. Então a sigla é ABUP, ABUB, né? Que é a nível de Brasil, e essas demais são segmentos dentro dela, né? Pronto. Pérola, teve um vídeo seu, você orando lá na biblioteca, que viralizou. É verdade que foi aquele vídeo que viralizou que fez você ganhar aquela multidão de seguidores? Foi. Conta esse testemunho para nós aí. Eu escutei por alto, eu digo, vou aproveitar que ela tá aí para ela contar, né? Foi, realmente foi aquele vídeo. Algo que nem eu acreditei, porque quando eu postei o vídeo, eu tava meio desacreditada assim, e como todo vídeo eu postei normalmente. Só que como era o primeiro vídeo sobre a Aliança Bíblica, aí eu tinha uma expectativa maior, mas crendo nas promessas de Deus, porque o vídeo viralizou porque foi uma promessa de Deus, né? E eu estou vivendo a totalidade da promessa, porque foi como Deus me prometeu, e Ele é fiel para cumprir. Quando eu postei, foi, acho que umas 7 horas da noite. Eu sempre posto e fecho o celular, desligo o celular para fazer outras coisas. E eu fiz isso. Quando eu amanheci no outro dia e fui ver, tinha mais de 200 mil visualizações. E eu fiquei sem acreditar naquilo que o Senhor fez. E todos os dias chegando mais seguidores, parecia que não parava. Chegando mais seguidores. E foi quando a gente bateu 1 milhão. 1 milhão de visualizações. E a gente já estava quase com 15 mil seguidores. Então, isso é Deus. Deus realizando promessas e vendo os nossos esforços nas escolas com esse projeto. E o maior propósito não é eu ficar famosa, claro que não. Mas é que vidas sejam alcançadas e que estudantes cristãos se posicionem a fazer esse núcleo, a fazer a aliança bíblica em sua escola. E para que pessoas possam sentir essa paz que nós sentimos e levamos para outras pessoas. Pronto, então o Instagram dela que viralizou é @Pérola Gouveia. Isso. @Pérola Gouveia. Na descrição desse vídeo, nosso povo aqui da mídia vai ter a obrigação de colocar todos os Instagram. No caso, eu sei que o do IF tem um Instagram próprio, né? Como lá do Djalma Marinho não tem um Instagram próprio, é por meio do de Pérola. Tem também. Vai ficar, tem também? Tem. Então pronto, vai ficar lá na descrição. O lá da escola Todos do têm. Todos têm. Então ela vai, a nossa diretoria aqui vai colocar na descrição do vídeo todos os Instagram dessas alianças. Até para você que é jovem, que estuda em outra escola, está nos vendo em outra cidade, em outro estado, queira também inspiração, motivação para começar, faça isso também, pegando inspiração com nossos jovens para a glória do nome do Senhor. Vamos lá, voltando agora para nosso irmão Robert. Qual a maior dificuldade da Aliança Bíblica que vocês tem enfrentado atualmente? Eu acho que a maior dificuldade, pastor Jean, na Aliança Bíblica é claro que tem a pressão externa do povo, que você está num ambiente que não é propício para cristãos. Eu falo que as escolas se tornaram o pior lugar para os cristãos estarem, mas também ao mesmo tempo se tornou o melhor lugar. Campo missionário. Porque se você quer um campo missionário, é lá que você está. Então, é esse lugar, mas saiba que você vai enfrentar olhares tortos, pessoas vão olhar para vocês com certo preconceito. E essa é uma dificuldade que você enfrenta, mas eu creio que a dificuldade maior que você vai enfrentar é de você... Claro que tem pessoas que estão te ajudando, mas eu acho que internamente essa pressão de você estar à frente do trabalho, de cuidar de outras pessoas, de discipular pessoas, é bem complicado. Mas o Senhor está conosco, o Senhor é o Senhor da missão e a gente não faz pelas nossas próprias forças, nós não fazemos pela força do nosso próprio braço. Até se fosse assim, nós já teríamos desistido, já teria acabado. Mas o Espírito Santo nos capacita todos os dias, em todos os momentos, e até então tudo vem dando certo, graças a Deus. Apesar das dificuldades, tanto externas quanto internas, o Senhor está conosco e tudo está dando certo, para a glória de Deus. Maravilha, né? Toda barreira é dissipada pelo dono da missão. Eu aprendi um conceito interessante, que a missão não é nossa. A missão é de Deus e nós somos convocados a participar da missão de Deus. Porque quem salva é Ele, né?
Quem perdoa é ele, quem restaura é ele. Então a missão é dele, de reconciliar a pessoa com ele, né? Então a missão é dele. Louvado seja Deus. Então, todas as esferas de trabalho, quando a gente se propõe glorificar a Deus, principalmente através da nossa vida, para alcançar outras vidas, a essa luta, essa dificuldade, né? E a missão é dele. Louvado seja Deus. Então, todas as esferas de trabalho, quando a gente se propõe glorificar a Deus, principalmente através da nossa vida, para alcançar outras vidas, a essa luta, essa dificuldade, né? E a gente vê como a dificuldade na escola está grande. Os lares, o núcleo familiar está praticamente destruído e em muitos lares querem terceirizar para a escola controlar os seus filhos. Por causa do meu trabalho, alguns sabem com que eu trabalho aqui, nós somos convidados muitas vezes por diretoras para ajudar, para dar uma palestra, né? E geralmente nós vamos lá e falamos também do amor de Deus, pegamos um pequeno espaço, falamos, né, de Deus, das coisas de Deus, porque é necessário levar Deus para pessoas que não têm mais nenhuma perspectiva, que está perdendo o senso das autoridades. Chego nas escolas, eu digo, se você perder o respeito à figura de autoridades primárias que está em sua vida, você vai desrespeitar as leis. Desrespeitando as leis, você vai estar à margem da lei, vai ser um marginal. Desrespeitando as leis, sendo marginal, você vai se deparar com a polícia, com o juiz e com o presídio, né? Então, as primeiras figuras de autoridade que uma pessoa tem na sua vida são os pais. Depois dos pais, os irmãos mais velhos. Vô, tio, vó. Nós somos da igreja, nosso pastor, nosso coordenador, nossa regente. Se a gente quebra esse pensamento de figura de autoridade, chega na escola, na sociedade não respeita mais ninguém. E a pessoa lá na frente sofre. Fomos convidados aí para uma escola agora numa cidade que tem jovens indo armados de faca querendo pegar outros dentro da escola. Como nós estamos com uma sociedade doente, clamando por libertação, e graças a Deus que Deus tem levantado esses movimentos para que aconteçam essas alianças bíblicas na escola, levando esperança, levando paz, levando salvação. Uma pergunta para os dois. Vocês conhecem John Stott? Já faleceu. Conhece? Sabe o que ele fez pela Aliança Bíblica? Já não. A maioria dos livros de John Stott foram escritos justamente para auxiliar as alianças bíblicas. Principalmente ele tem aqueles comentários de alguns livros bíblicos do Novo Testamento, justamente como fosse um discipulado, né? E o legado de John Stott é muito grande. Tive o prazer de ler e de ter alguns livros dele. O Discípulo Radical é extraordinário e a Igreja Autêntica, me arrepio só de lembrar. Esses dois livros mexeram comigo, bagunçaram com minha vida, o Discípulo Radical e a Igreja Autêntica. Então, John Stott ele foi, a nível mundial, um grande incentivador, divulgador e escritor de materiais para as alianças bíblicas, né? Bom que vocês conhecem, não conhecessem, eu ia até propor de vocês procurarem conhecer John Stott. Geralmente, os livros de John Stott, o preço é um pouco maior, porque justamente ele uma parte do lucro desses livros é para ajudar algumas alianças bíblicas, alguns líderes por aí que não têm condições, porque existe em países africanos, obreiros que não têm, jovens que estão nas alianças bíblicas que não têm condições de fazer as coisas financeiramente, e uma parte dessas vendas é para lá, né? Inclusive a casa publicadora da ABU, ela publica muito livro dele, né? De John Stott. Eu tenho até um, que é a Bíblia nos dias de hoje. A Bíblia nos dias de hoje. É bom demais. Deixa eu ler um versículo para passar aqui a próxima pergunta para a Dona Pérola. É um texto bastante conhecido. Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí eu botei aqui bem pequenininho uma anotação. Toda criatura que possa crer, viu? Que é para você estar pregando para cachorro, para gato, para árvore. É toda criatura que possa crer. Então, aqui envolve jovens, adolescentes, idosos, adultos e até crianças. E agora, eu vi um vídeo seu esses dias, né? Você ali rodeado de menino, né? Aí é a nova linha do projeto, né? Levando esperança nas escolas agora, voltado para crianças. Fala um pouquinho sobre esse projeto aí. Exatamente, a gente estendeu agora para crianças e começamos ontem. Foi algo extraordinário, pastor Jean, porque quando a gente olha para aquelas carinhas com sorrisos sinceros, abraços cheios de amor, sem maldade, então aquilo ali não faz a gente prosseguir, levar esperança. Eu
esqueci de dizer, mas o Senhor falou comigo muito grandemente ontem, que enquanto a gente levava esperança para eles, eles que davam esperança para nós. Esperança para enfrentar esses jovens e adolescentes que estão aí nas ruas de Nova Cruz, dentro das escolas. E foi algo extraordinário, né? A gente foi a primeira experiência profunda com crianças, estava com muito medo. Qual foi a escola? Foi a creche de Nólia. A creche, né? Nólia, foi. A creche de Nólia. E foi uma experiência surreal, porque, como eu falei, a gente tava com bastante medo, temerosos, porque era a primeira vez com crianças. Mas aí a gente chegou, fez uma oração, primeiramente de tudo, fez uma oração, se pintou e foi lá, né? E a gente viu que as crianças gostaram. Falamos de Jesus porque elas também têm que entender sobre quem é Jesus, o verdadeiro sentido da Páscoa, que houve alguém que morreu por nós para nós estarmos aqui hoje. E graças a Deus foi lindo o que Deus fez. Nós vimos crianças lá emocionadas, prestando atenção, porque é muito difícil você ver uma criança prestando atenção em algo. E a gente viu que elas prestaram atenção, interagiram e foi algo extraordinário. Como surgiu essa ideia? Surgiu em frente ao Márcio Maria, no meio da rua. A gente viu uma creche. Aí eu olhei para uma creche, aí tava Robert e Débora, né? Aí eu disse, Senhor, aí eu disse, que tal a gente fazer uma creche? Que tal a gente estender para as crianças esse projeto Levando Esperança para as escolas? Aí, graças a Deus, os meus colegas são que nem eu. Abraçaram a causa. E a mãe de Robert que impulsiona mais ainda a gente. Exatamente. A mãe de Robert já trabalhava na creche e deu uma ajuda tremenda a gente para dar esse suporte Ela que indicou inicial. a gente lá. Foi. Uma vez. Que maravilha. Então isso aí é levando esperança nas escolas, começando com a infância. Eu me lembrei agora de 1950, uma convenção da nossa igreja, que ela foi feita lá em Goiás, foi quando eu conheci a igreja lá, onde é o seminário que você está fazendo, o Ministério Fama. E o que é que acontece? O tema era justamente crianças, né? E um dos preletores disse, se nós não chegarmos primeiro na infância, financeiramente, uma parte dessas vendas é para lá, né? E, inclusive, a casa publicadora da ABU, ela publica muito livro dele, né? De John Stott. Realmente, eu tenho até um, que é a Bíblia nos dias de hoje. A Bíblia nos dias de hoje. É, bom demais. Deixa eu ler um versículo para passar aqui a próxima pergunta para Dona Pérola. É um texto bastante conhecido. Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí eu botei aqui bem pequenininho uma anotação. Toda criatura que possa crer, viu? Que é para você estar pregando para cachorro, para gato, para árvore. É toda criatura que possa crer. Então, aqui envolve jovens, adolescentes, idosos, adultos e até crianças. E agora, eu vi um vídeo seu esses dias, né? Você ali, rodeado de menino, né? Aí é a nova linha do projeto, né? Levando esperança nas escolas agora, voltado para crianças. Fala um pouquinho sobre esse projeto aí. Exatamente, a gente estendeu agora para crianças e começamos ontem. Foi algo extraordinário, pastor Jean, porque quando a gente olha para aquelas carinhas com sorrisos sinceros, abraços cheios de amor, sem maldade, então aquilo ali não faz a gente prosseguir, levar esperança. Eu esqueci de dizer, mas o Senhor falou comigo muito grandemente ontem, que enquanto a gente levava esperança para eles, eles que davam esperança para nós. Esperança para enfrentar esses jovens e adolescentes que estão aí nas ruas de Nova Cruz, dentro das escolas. E foi algo extraordinário, né? A gente foi a primeira experiência profunda com crianças, estava com muito medo. Qual foi a escola? Foi a creche de Nólia. A creche, né? Nólia, foi. A creche de Nólia. E foi uma experiência surreal, porque, como eu falei, a gente tava com bastante medo, temerosos, porque era a primeira vez com crianças. Mas aí a gente chegou, fez uma oração, primeiramente de tudo, fez uma oração, se pintou e foi lá, né? E a gente viu que as crianças gostaram. Falamos de Jesus porque elas também têm que entender sobre quem é Jesus, o verdadeiro sentido da Páscoa, que houve alguém que morreu por nós para nós estarmos aqui hoje. E graças a Deus foi lindo o que Deus fez. Nós vimos crianças lá emocionadas, prestando atenção, porque é muito difícil você ver uma criança prestando atenção em algo. E a gente viu que elas prestaram atenção, interagiram e foi algo extraordinário. Como surgiu essa ideia?
surgiu em frente ao Márcio Maria, no meio da No meio da rua. Foi, no meio A da gente rua. viu uma creche. Aí eu olhei pra uma creche, aí tava Robert e Débora, né? Aí eu disse, Senhor, aí eu disse, que tal a gente fazer uma creche? Que tal a gente estender para as crianças esse projeto Levando Esperança para as escolas? Aí, graças a Deus, os meus colegas são que nem eu. Abraçar a causa. E a mãe de motivar. Robert que impulsiona mais ainda a gente. Exatamente. A mãe de Robert já trabalhava na creche e deu uma ajuda tremenda a gente para dar esse Ela suporte que indicou inicial. a gente lá. Foi. Uma vez. Que maravilha. Então isso aí é o Levando Esperança nas escolas, começando com a infância. Eu me lembrei agora de 1950, uma convenção da nossa igreja, que ela foi feita lá em Goiás, foi quando eu conheci a igreja lá, onde é o seminário que você está fazendo, o Ministério Fama. E o que é que acontece? O tema era justamente crianças, né? E um dos preletores disse, se nós não chegarmos primeiro na infância, Exatamente. o traficante vai chegar, o cafetão, a cafetona para aliciar para a prostituição vai chegar. Então o evangelho, nós temos que chegar primeiro, né? Por isso que Jesus dizia o quê? Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, que das tais é o reino de Deus. Só um minutinho, algumas pessoas ajudam o nosso programa. Vamos citar aqui primeiro a Boutique Chic, que é a loja da nossa coordenadora, aqui na rua Capitão José da Penha. Você pode entrar em contato com eles no 987626571. Esse é o contato da Boutique Chic. Tem a página também aí no Instagram, onde você pode ver o material deles. Também, se você está com as emoções meia destrambelhada, meia desorganizada, nós temos uma missionária, mulher de Deus, porque se for capeta, ela consegue expulsar, que ela é crente. Todo mundo conhece a nossa missionária Anabel. Mas precisando de um profissional que quer aí organizar suas emoções, por meio de terapias aí, a missionária e psicóloga Anabel, o contato dela é o 99144-4174, 9144-4174, missionária e psicóloga Anabel. Falta aqui da nossa irmã Priscila, eu digo já, que eu estou procurando aqui nos meus ingredientes. Deus abençoe vocês nessa empreitada agora, trabalhando com crianças, levando esperança para crianças, para que essas crianças sejam diferencial dentro de suas casas. Este é o programa Conexão Madureira, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Mais um patrocinador que nós temos é o Espaço Priscila Nascimento, viu? Né? A mulher que quer dar um jeitinho aí, né? na carenagem, é carenagem que se chama aí, ela faz limpeza de pele, drenagem, não sei o que, massagem, não sei o que, faz pigmentação. É aquele negócio que a mulher gosta, carinho, mas que deixa a mulher mais bela, né? Então, o contato para você fazer o agendamento é o 9433-2260. 9433-2260. E o tema desse programa hoje é Levando Esperança para as escolas, com o pessoal aqui da Aliança Bíblica, falando dos projetos de Deus por meio deles nas escolas. Vamos lá. A gente começou essa caminhada de oração, né? E o meu sentimento é o mesmo da maioria das pessoas que eu conversei, que a gente vai na caminhada de oração e o negócio não é bom apenas para as pessoas que recebem a nossa visita, a nossa oração. É bom para nós. E um presbítero me disse assim, rapaz, virei presbítero, casei, comecei a trabalhar e fiquei um homem de púlpito. Nunca mais fui na rua sentir a pessoa e Deus me abençoou, me deu a oportunidade de voltar nas ruas, sentir as pessoas, contato com a pessoa e ir num lugar onde eu nasci. Ele disse, ele estava emocionado por isso. Então, quando a gente faz um trabalho desse, nós sentimos muito bem. Aí eu começo com você. O que é que você sente quando você está reunido com a Aliança Bíblica? Que impacto, o que é que chama a atenção, o que é que mexe? Assim, para mim, não tem nada melhor do que estar participando dali, da fé, da sustentabilidade, sendo um instrumento de Deus para sustentar a fé de outra pessoa. Para mim isso não tem preço. Até porque isso aconteceu muito comigo no início da minha, como eu chamo, conversão, né? Que eu encontrei Jesus de fato, e pessoas que estavam ali comigo sustentando a minha fé. Então, para mim, retribuir isso com outras pessoas não tem palavras, assim, é muito bom. Quando eu vejo pessoas assim que já cristãs e que estão fraquejando na fé, mas que voltam, começam a conversar com você e você pode dar um conselho para essa pessoa, dar uma palavra,
o Espírito Santo te usa te dá sabedoria para dar um conselho para essa pessoa, e essa pessoa começa a caminhar novamente, isso para mim não tem preço não. E ver o não cristão também, pronto, lá no IF, como é federal e vem gente de tudo quanto é canto, tem gente de tudo quanto é tipo e jeito. Ateu, macumbeiro, tem tudo. E essas pessoas também visitam os nossos encontros. Então, assim, pronto, no ano passado, no finalzinho do ano passado, um ateu visitou o nosso encontro. Então, assim, você vê que ali ainda tem um pouco de esperança, que você sabe que você plantou ali uma semente e que a palavra não vai voltar vazia de maneira alguma. Então, você ora e planta essa semente e você sabe que algum dia isso vai ter algum resultado. Então, essa esperança também move muito o coração da gente para continuar trabalhando. Maravilha. E você, dona Pérola? O que é que sente naquele momento, né? O fluir? Porque a gente... Eu naquelas caminhadas de oração, me sinto, digo, o meu habitat é isso aqui. O meu lugar é... Olha, primeiro de tudo, não há palavras para descrever esse sentimento. Nenhuma palavra do mundo descreve esse sentimento. Porque, pastor Jean, eu posso dizer que eu cresci assim, fazendo missões na rua, né? Com minha avó me levando e tudo mais, desde os meus 4 anos de idade. Então, eu descobri meu ministério com os meus 8 anos de idade, depois do Senhor ter tocado na minha saúde. E eu comecei a ir para os púlpitos, mas o púlpito ele não se compara com a rua. Porque não se compara. É como se a gente sentisse algo diferente, é como se a gente levasse a gente de volta ao primeiro amor. Então, é algo extraordinário que a gente sente. Porque ajudar as pessoas de uma forma levando Jesus. Você não está ajudando com alimento, você não está ajudando com financeiro, não, você está ajudando o emocional, a alma, o espírito daquela pessoa. Então é algo que não tem dinheiro que paga. Pronto, dinheiro não vai pagar sua paz, dinheiro não vai pagar sua saúde, mas Jesus sim, Jesus tem tudo o que você precisa. Jesus tem saúde, Jesus tem paz, Jesus tem cura para o seu emocional, Jesus tem tudo. Então a gente não te oferece nem ouro, nem prata, como Pedro e Tiago ali. A gente não oferece ouro, nem prata, a gente oferece Jesus. E isso é suficiente, né? E eu posso dizer que ela é suficiente porque tem um testemunho lá na Aliança Bíblica do Djalma de uma menina que ela estava visitando e ela me contou uma história, pastor Jean, que quando ela chegou na Aliança Bíblica ela não tinha esperança. Infelizmente, ela apanhava do seu pai, que estava alcoólatra há anos, batia na sua mãe, batia nela, e ela fazia da escola um lugar de refúgio. Mas a escola não tinha esse lugar de refúgio, parecia que era pior. E eu sei que ela começou a frequentar a Aliança Bíblica, a gente começou a impulsionar ela, falar de Jesus para ela, e ela disse que começou a orar dentro da casa dela e declarar, profetizar, como a gente disse. E teve um dia que ela chegou em casa e o pai dela não tinha colocado uma gota de álcool na boca. Pra gente ver, eu me arrepio só de falar. Algo surreal mesmo, que você precisa entender. Você que está nessa telinha assistindo a gente, você precisa sentir isso que a gente está sentindo aqui. E aquela menina disse que a casa dela mudou. Mudou para melhor? Mudou. E eu perguntei a ela, valeu a pena vir para a Aliança Bíblica? Ela disse que mudou a vida dela. Então, algo que ela não teve na base, ela começou a ter quando ela foi para a Aliança Bíblica. E é isso que nos move. Eu digo sempre na minha vida, o que me move é essa esperança. A esperança de levar mais esperança para essas pessoas. Levar paz. Levar Jesus, que é suficiente em todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus. E lá no IF tem algum testemunho? Não diga nomes, assim, de alguém que fraco, foi fortalecido, alguém que estava... Você falou de algumas pessoas que foram assistir, né, a reunião da Aliança, falou até de pessoas ateus. Às vezes essas pessoas ateus, elas vão querendo um olhar crítico, mas lá dentro tem uma sede da alma. Tem uma sede, ela quer alguma coisa, ela sabe. Como diz o grande pastor, lembro já o nome dele, eu gosto muito de assistir os debates dele, ele esteve aqui em João Pessoa, William Lane Craig, né? Ele diz que existe o argumento ontológico, da ontologia, né? Que prova a existência de Deus. É o argumento do ser. Todo ser humano, em todas as culturas, seja ela mais evoluída ou menos evoluída, seja ela mais moderna ou menos moderna, sabe que quando ele morrer, ele vai prestar conta diante de um ser. Até o ateu sabe disso, né? E eu não sei o que moveu ele a ir lá, né? Mas tem algum testemunho assim, que você presenciou, que você achou importante, que impactou, mexeu com a vida de alguém? Conte aí. Lá no IF, a gente é muito movido, tanto quanto eu estou falando isso de fortalecer a fé das pessoas, é muito movido lá, o Espírito Santo nos leva muito a fazer
com pessoas que entram na escola e se perdem. Pessoas que entram lá. Pronto, ano passado entrou várias pessoas cristãs na Aliança Bíblica. Nossos encontros estavam dando de 20 a 30 pessoas, todo encontro, de 20 a 30 pessoas. E assim, o Espírito Santo se movia no nosso meio e coisa tremenda. E no final do ano, infelizmente, acho que 90% dessas pessoas se desviaram. Então, a gente é muito movido em resgatar, em reestruturar essa fé dessas pessoas. Então, a gente tem vários testemunhos desses de pessoas que entraram lá e se afastaram, e por meio da Aliança Bíblica a gente resgatou essas pessoas de volta. Então, a gente tem, sei lá, tem mais de 10 pessoas assim, desse sentido. E temos também o histórico de uma conversão lá não é especificamente da Aliança Bíblica, foi antes de a gente iniciar o projeto, foi até uma das coisas que motiva mais ainda para você conversar. Então, assim, por meio do discipulado da conversa, uma pessoa também chegou a se converter lá, mas o movimento maior mesmo é nesse de resgatar, de reestruturar, de fazer com que essas pessoas se encontrem com o Senhor novamente no ambiente escolar. Maravilha. Não sei se vocês já fizeram isso, se não faz, mas deixa eu dar uma dica aqui. Vocês já fizeram, melhor ainda, né? Uma vez eu dei um presente, há muitos anos atrás, ao pastor José Vieira, resolvendo conflitos e questões polêmicas na igreja, era o tema do livro. E na contracapa do livro dizia o seguinte: imagine um homem com uma esposa e no mínimo 2 filhos, com os problemas da vida de uma família. É colocado dentro de uma comunidade com no mínimo 50 famílias com problemas piores do que a dele. Essa é a vida de um pastor. Aí, a vida de um diretor, de uma diretora de escola. Você vê ali muito bem arrumada, chique, porque ela representa o Estado, representa a autoridade, né? Mas ali tem uma pessoa que grita. Por isso que a minha equipe, eu estou falando da minha vida profissional, quando uma diretora de algum lugar pergunta se a gente pode ir falar sobre contra a violência para os alunos dela, porque ela está gritando por socorro. Então, por mais que a diretora, o diretor, o coordenador, aquela pessoa bela, bem maquiada, bem organizada, bem arrumada, sorrindo, aquele jeito de capacitado, aquela pessoa capacitada que está administrando tudo ali, tem alguém que está pedindo socorro. Vocês já experimentaram terminar a aula, todo mundo ir embora? Diretor, vem cá, eu quero fazer uma oração por você. Só isso. Mais nada. Esse negócio da caminhada de oração está mexendo muito comigo. Oferecer oração. As pessoas estão gritando por alguma coisa. Entendeu? Então, se vocês ainda fizeram isso por um diretor, por uma diretora, por um coordenador, até por uma professora, experimente. Não queira trazer para dentro do núcleo, porque vai ficar... Vocês sabem que há um trabalho do mal por trás, se utilizando da tal da laicidade para tentar proibir alguns movimentos. Alguns estados já tem promotores se levantando por aí, né? Então, é com inteligência. Espera terminar a aula, procura depois esse diretor, essa diretora. Diretora, pô, eu queria conversar com a senhora rapidinho. É o quê? Não, eu queria só fazer uma oração por você, você me permite? Deus vai quebrar tantas coisas, vai dar tanta força. Porque eu estou falando de uma pessoa que já tem os problemas da sua família e agora está dentro de um lugar complicado, com jovens e adolescentes problemáticos também, que não tem problemas da vida resolvidos, problemas familiares e que muitas vezes refletem nesse tipo de gente. Então, se vocês não fizeram ainda, deixo somente essa dica, né? Essa dica. Já vou aderir, já. Eu fiz isso no meu trabalho, com alguns superiores meus. Cheguei uma vez com uma pessoa e disse: eu posso fazer uma oração por você? Eu estou sentindo um desejo de fazer uma oração por você. A pessoa já olha para mim, uns olhos chorando, em lágrimas. Então, nós estamos nesse ambiente para isso. Nós temos que ser o canal de bênção de Deus. Vocês já estão fazendo muito no reino de Deus, mas a Aliança Bíblica, por momento, com os colegas, né, os irmãozinhos ali que estão ali, para evangelizar, discipular, adorar, fortalecer, encaminhar, inspirar, orientar, né? Esse texto que você colocou é muito importante, mas quando puderem, pensem em alguém do alto escalão e ofereçam uma breve oração. Eu sinto que Deus vai quebrar muitas coisas ainda nessas escolas aí, né? E nós sabemos que não é fácil, mas nós não estamos só nesse ambiente, né? Então fica essa dica aí, anotem essa pequena dica. Esse é o programa Conexão Madureira. Esse programa de hoje merece o seu like, merece o seu comentário, merece que você compartilhe testemunhos reais, de coisas reais que Deus está fazendo dentro das escolas, devolvendo a esperança da salvação, devolvendo a esperança da paz,
porque nós vivemos num mundo tão complicado, com a pós-modernidade. Hoje nós temos um computador na mão. Com a pós-modernidade veio também as doenças da alma, que afloraram de uma forma terrível na vida das pessoas. E as pessoas estão chorando, estão se rasgando por dentro, precisando de Cristo, que é a solução para todos os problemas da pessoa, porque ele resolve o primeiro problema principal, que é o problema da escravidão do pecado, da escravidão nas mãos de Satanás. Aí as demais coisas ele vai acrescentando, pouco tempo, né? A gente quando pensa que não, a coisa está resolvida, né? E a pessoa está abençoada. Então, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse programa, porque mais pessoas precisam. E lançamos novamente o desafio. Você, aluno cristão, que está numa escola, que não tem aliança bíblica, procure, comece com mais um ou mais dois, um momentozinho de oração, e Deus vai fazer um movimento grande, porque Deus é quem está penetrando todos os ambientes, para que as pessoas entendam que há um Senhor, que há um Salvador, que resolve todas as coisas, e Deus quer levar esperança às escolas. E por meio de quem? Qual é o canal mais fácil? Os alunos cristãos, professores cristãos que estão nesses ambientes, tá certo? Fica aí nossa convocação, nossa não, a convocação de Deus por meio de nós para esse trabalho. Vamos continuar aqui com a nossa entrevista ao nosso irmão Robert e a nossa irmã Perla, que são líderes regionais aqui da Aliança Bíblica. A menina que está transmitindo também é envolvida com a nossa Aliança Bíblica. Ainda tem mais algum? Quem é mais aqui da diretoria? Seu filho. Meu filho? É. Arthur. Arthur é o segundo vice. É o segundo vice não, né? É o vice de Pérola. Ah, o vice de Pérola. É. Quem mais, assim? Assim, da diretoria daqui de Nova Cruz, somos só nós quatro. Eu, Pérola e Débora. E Arthur. E Arthur. Mas aí tem as pessoas que são líderes também nos núcleos, mas não fazem parte da diretoria do grupo base. Ah, lembra do nome deles, não? Mayra. Tem Mayra, tem Riquelme, tem Kevin. Pamela. Tem muita gente. Muita gente. Graças a Deus. Umas 15 pessoas por aí, 10, 11 pessoas. Esses são os representantes do núcleo nas escolas. E nós somos os diretores nós somos deles. aqui de Nova Cruz. Ah, então vocês são a diretoria, mas o núcleo abrange cerca de 15 pessoas que estão nessas escolas, Isso. fazendo um trabalho de... Assim, não existe, por exemplo, uma aliança bíblica no IF, uma aliança bíblica no Djalma, uma aliança bíblica no Rosa, não. É uma aliança bíblica só. Então, todos os líderes dessas escolas formam um chamado grupo base. E esse grupo base tem a diretoria, que é a diretoria da Aliança Bíblica de Nova Cruz. Então, que é formado por nós, mas que tem todos os líderes de todas as escolas, que nós somos um só. Então, a gente está sempre nesse apoio, sempre, uma vez por mês a gente se reúne, compartilha experiências, fortalece afeto. Então a gente é um. Momento de comunhão. É um momento de comunhão. Exatamente, momento de comunhão na mesa. Isso. Ah, pronto, então existe uma aliança bíblica aqui regional e os núcleos em cada escola, tá vendo? Exatamente. Então, novamente, eles têm as redes sociais, nós vamos colocar na descrição desse vídeo. Caso você queira ir na sua escola, na sua cidade, no seu estado, começar uma aliança bíblica, é só entrar em contato com eles, que eles vão dar aí a mentoria, a orientação, fornecer materiais, etc, etc. O ano passado, ela teve um congresso, um encontro, foi o quê? Que vocês foram lá em Alagoas? Foi o CF. O CF, Curso que é o de conselho, férias. é o Curso de férias. Que é o curso de férias, que é uma mentoria para nos fortalecer, nos preparar para as escolas, que é um momento que não tem descanso. Eu não fui, mas os meninos foram, eu tô falando. Que é um momento... Esse ano vai ter? Vai. Vai, Com certeza. Esse ano nós vai, com certeza. Lá em João Pessoa. E João Tá Pessoa, mais perto, bem bem Glória a perto, Deus. né? E é um momento que a gente não tem tempo para nada, só para a palavra de Deus, só para palestras e é incrível esse momento. É um momento que nos prepara para quando a gente chegar aqui nos nossos núcleos, exercer tudo que a gente aprendeu. Tem várias oficinas. Fala, Roberto. São várias. A gente está lá no curso de férias, que de férias não tem nada, como o Pérola falou, a gente está lá sempre com alguma programação, sempre em atividade. A gente tem descanso também, né, que a gente é ser humano. Depois do almoço ali a gente pega, sei lá, 2 horinhas para descansar. Mas é sempre isso, de palestra, de oficinas, sempre te ensinando algo sobre a missão. Então, pessoas que estão acima de nós, diretores, líderes regionais e nacionais, juntos ali com a gente, apoiando, não só na missão, mas ele pode também te fazer um tratamento contigo mesmo, de, sei lá, estou com dúvida em tal coisa, passando por tal coisa, ele vai te aconselhar, ele vai te ajudar para que você entre nesse ambiente preparado tanto para fazer a missão, tanto para lidar consigo mesmo, com suas emoções e com você mesmo.
Louvado seja Deus, cada lugar tem sua estratégia, né? O que Natanael faz lá em Areia, eu acho interessante com a equipe lá da Aliança Bíblica, né? Porque eles, além de ter reuniões semanais, eles também têm o acolhimento dos calouros, né? A cada semestre entra um grupo de calouros, então eles fazem divulgação e eles já estão tão fortalecidos lá que a própria universidade vê a importância do movimento. Lá é cedido para eles, né? Se vocês não foram ainda, eu desafio vocês, não sei quem poderia levar o transporte, né? Num acolhimento desse, vocês ir bater lá. Eles preparam um lanche e o diretor lá, o reitor, melhor dizendo, ele deu o auditório, um espaço lindo, bonito, para eles acolher os calouros cristãos ou não cristãos que simpatizam com a coisa e queiram vir, né? E então teve um que ele me chamou, eu fui lá para levar uma mensagem de meia hora, né, 30 minutos lá, gostei muito do movimento que eu vi, tinha cerca de 30 calouros vindo ali para se... E a maioria, pasme, a maioria, filhos de cristãos, estavam na igreja, mas que por algum descuido da vida se afastaram, esfriaram, não estão mais caminhando, e ali a gente orou com eles, entregamos uma mensagem de Deus na vida deles, no final foram conversar comigo, pedir oração particular, pedir oração, pedir os livros que eu citei lá, porque a gente tem que adaptar o linguajar para o ambiente, né? Então, como é um ambiente acadêmico, eu falei de forma acadêmica. Então, usei a expressão, não sei se vocês conhecem, né? O Helen Keller e Lee Strobel. O Helen Keller lá era um filósofo, um jornalista ateu alemão. Então ele disse, eu vou pegar esse livro chamado Bíblia, vou dissecar e mostrar que ele não tem razão. Ele foi fazer essa loucura. Já dizia Napoleão Bonaparte, a Bíblia é um ser vivente que vence todos que se lhe opõem. E depois Lee Strobel lançou uma tese de doutorado, intitulada E a Bíblia tinha razão. Um livro que se tornou best-seller, ele se converteu. E Lee Strobel, do mesmo jeito, né? Ele ateu, jornalista, ficou com ódio de Deus porque a mulher dele se converteu e ele foi estudar a vida de Cristo para provar que Cristo é somente um mito, que não é Deus, que não existe e tal. E ele se converteu e surgiu o livro, depois o filme Em Defesa de Cristo, depois surgiu outro livro Em Defesa da Fé. E no final, eles me procuraram para pedir o nome desses livros que eles queriam adquirir, que eles queriam estudar, que eles queriam aprender para fortalecer a fé. Então, é isso que Deus está fazendo dentro das universidades, dentro das escolas secundárias e agora no meio infantil, no meio das creches aí, né? Deus é bom. Tem uma escola até aqui, uma escola com cunho cristão, que é a EPOC. Se vocês chegarem lá, as portas vão se escancarar, né? Muitas crianças para vocês abençoar, para vocês orientar. Falar de crianças, nessa mesma convenção que eu tive, que o tema era infantil, eu fiquei emocionado. Como é que pode uma convenção de pastores, o tema é infantil, né? Eles trouxeram um pastor coreano, que tinha uma igreja de crianças nos Estados Unidos. Eu fiquei impressionado com aquele cara lá. Ele disse que a igreja dele é uma igreja de criança, não é uma igreja de adulto, embora tenha mais de 12 mil membros adultos. Mas é uma igreja de criança, tudo adaptado. Uma galeria, os adultos vão lá para cima, e a nave da igreja é tomada de criança, o ministério é tomado de criança, o culto é feito com as crianças, pelas crianças. E ele disse que um amigo dele chegou para ele, né, com a igreja lá há 30 anos nos Estados Unidos, disse, vou explicar a matemática, eu preciso da orientação do senhor, que o senhor está há pouco tempo nos Estados Unidos, sua igreja tem mais de 12 mil adultos. A minha tem 30 anos, só tem 30 crentes. E ele perguntou, o pastor coreano perguntou, mas por que só tem 30 crentes? Ele disse, se converte um, se desvia um. Vem uma família de outro estado, se muda uma família para outro estado. Então nessa matemática, de perde e ganha, em 30 anos eu nunca passei de 30. Aí o que é que o senhor me orienta? Ele disse, eu lhe oriento, os próximos 10 anos investir em criança. Criança de 5 anos vai ser adolescente de 15. Crianças de 10 anos vão ser jovens de 20 anos. Se você investir 10 anos, você vai ter futuros bons obreiros na sua igreja que nunca vão abandonar a causa. E esse coreano, escutei esse testemunho dele, era ele falando e alguém interpretando, eu fiquei abismado. Que visão ele teve. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja tem defeitos como qualquer outra igreja. Nós não somos melhor do que ninguém. Mas nossa igreja tem um departamento infantil muito forte. Eu digo para todo mundo que trabalha comigo, pessoas que não é crente, eu digo, você quer ver uma festa linda para os olhos, é o congresso infantil. É a melhor festa da igreja. Não, tem as outras aí de jovens, de senhoras, de senhores, não ganha da festa infantil, culto infantil. É um negócio muito interessante, é diferente. É diferente. Nossa igreja também tem voltado. Inclusive, se você pegar muita gente hoje da nossa igreja, que a gente disse, né, que era a geração que vinha para sustentar, está sendo até melhor do que essa geração que está passando, são pessoas que vieram do departamento infantil, tá aí, ó, Débora.
o trio Parada Dura, ela e as duas irmãs, Natanael e Atu. Eu fui pregar lá no Bom Pastor, onde Atu era criança e Natanael era adolescente. Foi ali que Natanael começou a aprender a tocar. Hoje estão todos aí adultos, né? Pastor Tiago, que é um ícone. Pastor Tiago começou no departamento infantil, pastor consagrado na convenção, hoje pastoreando as maiores congregações do campo, é um dos vice-presidentes. Então, as crianças precisam ser alvo, por isso vocês estão de parabéns por esse projeto agora voltado para as crianças. Tem muitas escolas, tem muitas creches, façam uma agenda, não deixe o pavio que fumega apagar, porque esse projeto eu sei que é de Deus, tanto esse das crianças como orar pelos diretores, coordenadores, professores, né? Nós já estamos aqui com quase 1 hora, tá certo? E eu queria, já comecei por você, fazer as suas considerações finais aí, deixar sua mensagem final aí também para os nossos ouvintes do programa Conexão Madureira. Amém. Assim, o que eu poderia dizer mesmo é que Deus está conosco. Deus, Ele é o Senhor da nossa missão, como o pastor Ginho falou, a missão não é nossa, a missão é de Deus, e Ele se responsabiliza por cada um de nós para que a gente leve essa mensagem. Então, o Senhor está conosco, em meio às dificuldades o Senhor está conosco, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dirige para fazer, e a glória é dEle, porque o reino é dEle, é tudo para Ele. Então, isso para mim é fundamental. E assim, o que eu deixo para vocês é uma motivação para que, se você estuda, se você trabalha, também tem a ABP, de você se colocar à disposição do Senhor para fazer junto conosco essa missão. Como o próprio Jesus diz, que os campos estão brandos, mas poucos são os trabalhadores. Orem ao Senhor da Seara para que Ele envie mais trabalhadores. Você pode ser um dos trabalhadores desse reino. Você pode ser um dos trabalhadores para colher nesse campo. Você pode ser. Às vezes a gente fica inseguro, fica pensando como é que vai ser. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Então, se torne dependente de Deus. Se coloque no lugar para fazer e certamente Ele não vai te abandonar. Se você chegar numa posição que Deus vai... uma posição em que ou Deus aparece ou Deus aparece, Ele vai aparecer. Então, mas você precisa ser dependente dEle. Você precisa se colocar na posição para estar em dependência dele. Se você não fizer isso, ele não vai aparecer de maneira alguma, porque é você que vai estar fazendo algo. Então, se você é dependente dele, ele vai estar com você. Então, algo que eu sempre falo para as pessoas é que nas escolas o inferno se levantou para ceifar a vida de pessoas. A gente vê alunos tentando matar professores, diretores. O inferno se levantou para desviar jovens que seus pais ensinaram eles durante toda a sua vida, ensinaram, e chegam nas universidades, chegam nas escolas e se desviam. Então o inferno se levantou, o diabo tem estratégia dentro da escola para desviar essas pessoas. E aí a igreja do Senhor precisa se levantar também dentro desses lugares. Então o exército do Senhor precisa se levantar para batalhar nestes lugares também. E maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está do nosso lado do que o que está do lado deles. Então a vitória é nossa. Por mais que a gente passe por tribulações, por dificuldades, mas a vitória é nossa. E que grande satisfação nós teremos quando chegarmos no céu e virmos essas pessoas que nós pregamos, que nós plantamos, estando lá conosco. Então não vai ter satisfação maior do que essa. Verdade. Dona Pérola, a senhora agora? Dona Pérola, primeiro de tudo eu digo, o ambiente escolar é um ambiente difícil, onde nós estamos convivendo ali com vários tipos de pessoas. Mas você, cristão, tem o dever de não desistir dessas vidas. Mas Pérola, por quê? Deus desistiu de você? Não. Ele investiu em você e você precisa investir em vidas. Repito novamente, Ele investiu em você e você precisa investir em vidas. Investir em crianças, que é a base, investir em jovens e adolescentes para nós curarmos essa geração tão ferida e investir no futuro, que está tão próximo, chegando. E eu termino nas minhas considerações finais dizendo: Deus está conosco e Ele não vai nos abandonar. O pavio não vai parar de queimar, não, porque a chama está acesa em nosso coração. E uma coisa que eu sempre digo e que o Senhor está mandando falar agora: a esperança está dentro de nós. E nós precisamos colocar ela para o lado de fora, para mais pessoas serem alcançadas por essa tão gloriosa esperança. Esperança de viver, esperança da salvação, a esperança da paz tão sonhada. Porque se eu não tenho paz, eu não tenho nada. Então, Jesus disse: eu vos deixo uma paz que o mundo não tem, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, é isso. E que Deus abençoe a todos vocês. Você que é diretor de alguma escola aqui da cidade ou de outra cidade, entre em contato conosco
para nós chegarmos aí na sua escola, Vou deixar um levando número. esperança. Vai estar aqui o nosso contato. Você entra em contato conosco e eu tenho certeza que grandes coisas Deus irá fazer na sua escola, tanto através de você, diretor, como através de alunos cristãos que estão interessados. Glória a Deus, esse programa foi especial, é um programa levando esperança, o tema às escolas, né? Com o pessoal aqui da Aliança Bíblica, Robert e Pérola e a nossa menina Débora, que aqui ela fez a agente dupla, né? Transmitindo aí também, dando ali os seus apontamentos. Então, eu quero agradecer a vocês pela disponibilidade de vir se somar conosco, de divulgar esse trabalho no nosso programa Conexão Madureira. Deus os fortaleça, Deus os abençoe, Deus use mais pessoas para vir a se agregar, para fortalecer as alianças bíblicas e que nenhum levante do diabo venha prevalecer e tentar impedir esse trabalho. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Este foi mais um programa Conexão Madureira. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar. Comente, compartilhe e dê like. Terminado em nome de Jesus.